Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe ricamente a tua vida, a vida dos teus familiares e amigos. Hoje eu te convido a se colocar no coração compassivo de Deus. Deus que tem compaixão e misericórdia de cada um de nós. Ele que nos ama de uma forma tão imensa que foi capaz de enviar o seu único filho, filho primogênito, para salvar a mim e a você. Colocar-se sempre nas mãos de Deus. E aprendamos hoje com o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 34 a 43, o quanto Jesus é bom, o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto Ele está atento para as nossas necessidades. Às vezes nós chegamos e dizemos assim: Deus esqueceu de mim, porque está passando por uma situação que não é boa, por uma situação que está tirando a paz, está tirando a alegria, está tirando o ânimo. Só que esquece que Deus está ali batalhando, Deus está lutando, Deus está adiante, preparando para você uma mesa farta, como nos diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande por um vale tenebroso como a morte, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que o Senhor está à minha frente, com bastão e com cajado, e prepara uma mesa farta, derrama sobre mim perfume, para que a minha vida seja uma vida de alegria. Aí está a confiança em Deus nosso Senhor. Você não está só. Ao contrário, Deus está contigo. Por isso que o nome dele é Emanuel, Deus que caminha conosco. Esquecemos muitas vezes desta verdade. Deus está ao meu lado. E o evangelho de hoje, o que eu já citei, São Marcos, capítulo 6, versos de 34 a 44, diz o seguinte: naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Olha, quando Jesus viu as pessoas caminhando de qualquer forma, vivendo de qualquer forma, como se estivessem abandonadas, ele sentiu compaixão. O que é compaixão? Amor ardente no coração. Ele sentiu necessidade de cuidar, de ensinar, de mostrar àqueles e àquelas o caminho verdadeiro. Devemos ter também no nosso coração, na nossa vida, o mesmo desejo, o mesmo sentimento de Cristo. Com a graça de Cristo, tentar levar aqueles e aquelas que estão do nosso lado para o caminho da luz. Quantas vezes nós perdemos tempo com brigas, com coisas que não nos levam a nada e deixamos de usar para o bem. Então façamos como nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos compaixão, tenhamos misericórdia, tenhamos desejo também de salvar aqueles e aquelas que estão do nosso lado, ensinando aqueles e aquelas que estão do nosso lado o caminho do bem, a evitar o mal, fazer o bem. E o Evangelho continua dizendo: porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. É preciso também que no nosso dia a dia nós tenhamos a alegria de ensinar aqueles que ainda não sabem o caminho de Deus, a aprender o caminho de Deus. Aquele e aquela que ensina as coisas de Deus aos outros brilhará como os astros do céu, diz a Sagrada Escritura. Aquele e aquela que ensinar a verdade, este e esta brilhará como astros nos céus. Ou seja, será grande o brilho teu se você tirar um tempo da sua vida para ensinar aqueles e aquelas que estão caminhando de qualquer jeito o caminho certo. E o caminho certo nós já sabemos qual é, não existe outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho certo, a verdade e a vida está em Cristo. Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Então aprendamos de Jesus a ter compaixão daqueles e daquelas que estão como ovelhas sem pastor. Ensinemos o caminho de Jesus, ensinemos as coisas de Jesus. Você mãe em casa, você pai, Você aí, amigo, amiga, ensine aqueles e aquelas que caminham contigo
as coisas de Deus. Não guarde para si as maravilhas de Deus, mas distribua com aqueles e aquelas que estão ao seu lado. Que Deus te abençoe, que Deus cumule tua vida de toda graça, de toda bênção e de toda paz. Que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com o seu manto de bênção e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede instrumento de Deus. Seja um instrumento eficaz de Deus. Não tenha medo de evangelizar. Seja missionário, missionária, evangelizador, evangelizadora, onde quer que você esteja.